Fala, geração encorajada! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso novo quadro, que é sobre os livros da Bíblia. E hoje, dando o contexto, a gente estava no último episódio aonde? José do Egito, né? O cara governador. Aí ele chama toda, ó, vem para o Egito, o povo aí, povo filho de Israel, né? Que é Jacó, Israel. Vem pra cá porque aqui tem fartura, tem riqueza, tem tudo, vocês vão ser bem legal. Só que aí José morre. Foi aí que a gente parou. Paramos José aí. morre. A gente deu uma mencionada no primeiro capítulo de Êxodo, que começa abrindo sobre a opressão que passou a acontecer no Egito. Por quê? Porque trocou o governador. E o que estava acontecendo? O povo hebreu, né? O povo hebreu, ele se multiplicava muito. Até porque essa era a promessa de Deus sobre esse povo, que eles iam se multiplicar muito. E eles se multiplicavam tanto que o novo governador ficou, receio, né? Ficou com receio porque esses caras aí, ó, vão nos dominar. E aí o que acontece? Ele torna eles escravos. Exatamente. E se passam 400 anos, mas antes de entrar em mais detalhes, já manda esse vídeo pro seu amigo. Já se inscreve, já deixa o like. Isso. É isso aí. Pra você comenta que não sabia o que é o livro de Êxodo e tudo mais, Exato. achava que só tinha o relato do Mar Vermelho, você vai conhecer agora que não é só sobre Moisés, o livro de Êxodo. Na verdade, é muita coisa sobre ele, mas tem muitos outros detalhes que muita gente não sabe. Você tá com dúvida? Já comenta aqui embaixo. Tem um negócio no teu olho, velho, credo. Mas vamos falar de algumas características principais aqui sobre o livro de Êxodo. O principal dela é quantos capítulos tem, John? Ai, John. Se o livro de Gênesis tinha 50, Êxodo tem quantos? Não sei. Ele sabe que está escrito na frente dele. Mas são 40 capítulos 40 divididos capítulos. também. Assim como o Gênesis, a gente divide em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 18, nós temos a libertação do Egito, que vai o nascimento de Moisés e todo o processo das 10 pragas. A convocação? A conjugação. A comissão de Deus para Moisés. Exatamente, e aí a gente tem a libertação do povo, aí a gente tem a saída do Egito, aí tem a abertura do Mar Vermelho, e aí, a partir do capítulo... Né? É, a caminhada, é. E aí, capítulo 19 até o capítulo 40, é pós o Mar Vermelho que daí começa a aliança de Deus com o seu povo lá no Monte Sinai, onde Moisés vai receber os 10 mandamentos e vai trazer as leis. A gente já vai entrar... Ó, os caras aqui, ó, no deserto, ó. Os caras aqui, só rodando, mas a gente já vai entrar em mais detalhes porque a gente tem todo o Pentateuco ainda pra conversar. No capítulo 1, como eu já falei, nós temos a história de que se passaram 400 anos após o povo hebreu vir para o Egito se multiplicarem, como o John já trouxe muito bem. E aí eles passaram a ser escravizados pelos egípcios para que eles não pudessem ali ter, né, uma grande multidão e aí viessem a se revoltar. Os caras peidaram pros hebreus. Peidaram na farofa. E aí o faraó deu uma ordem para que matassem todos os recém-nascidos meninos, para que o povo parasse de se procriar tanto. Nisso, uma mulher chamada Joquebede, esqueci o nome da mãe de Moisés. Ou Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. E aí, Joquebede pega um cesto. Na verdade, eu acho que nem é um cesto, eu acho que essa é a história, na verdade. Um cesto de pães. Ela não deve pegar um cesto e ela coloca o seu filho no rio. E o filho dela vai até uma princesa do Egito. E essa princesa do Egito adota esse filho e dá o nome dele de Moisés. E aí, indo já no capítulo 2, já estamos nessa parte onde Moisés nasceu. Ele cresce durante 40 anos no Egito. E ele aprende todos os costumes do Egito. Todos. O cara virou um egípcio. Não, ele, além de ter virado um egípcio, ele era pra ser, porque ele foi adotado pela filha do faraó, ele era pra ser um grande comandante. O Caba. Talvez não o faraó, mas um grande comandante do faraó. No mínimo. Então, acontece que ele vê, depois desses 40 anos, ele vê a opressão que o povo dele recebia. E ele vai lá e mata um Egito. Cara, ó, ele mata um Egito e ele é acusado de assassinato, então ele foge para o deserto, aonde acontece uma coisa incrível. Ele vai para a casa de Jetro. Na casa de Jetro, ele passa um baita tempo lá. Ele fica com a filha de Jetro. Casa com a filha de Jetro. Esperto. O cara bicho sabe, né? Bicho sabido. Por isso que Deus escolheu ele. Aí, um certo dia, ele tava lá cuidando dos rebanhos, papapá, e ele vê um anjo chamando ele. Olha só. E junto a esse anjo tinha um negócio. Uma coisa bem diferente. Que era o quê? Era uma sarça pegando fogo. Não era a Sasha. Sarça.
Não era a Sasha, da Xuxa. Sarça era meio que uma arvorezinha típica da região ali mais árida, né? Ali perto do Egito. E ela começou a pegar fogo. E era um fogo que não se consumia. Era um fogo que não parava de crescer. E ali de dentro daquele fogo, ele escuta uma voz falando: tira essas sandálias, porque o lugar onde você pisa é santo. E aí ele tira as sandálias e ele ouve a comissão de Deus para ele, falando: você vai ser o cara que vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. É legal mencionar que foi a primeira vez que Deus chegou e falou em Êxodo 3,14: eu sou o que sou. Aí, ó, verdade. Aura. Não. Então, Moisés é chamado por Deus, né, através da sarça ardente que não se consumia, a voltar para o Egito para libertar o povo. Então, ali passa ali o capítulo 5, o capítulo 6, até chegar no capítulo 7, onde o faraó ele de jeito nenhum vai deixar com que as pessoas saiam do Egito e ele simplesmente quer meter o louco e ele aumenta cada vez mais a opressão do povo. Bicho, você não tá entendendo. O que Moisés fez, no caso Deus fez através de Moisés para libertar esse povo, mano. Foi água transformada em sangue, o rio transformado em sangue, os caras não podiam tomar banho, os caras não podiam tomar água, que era tudo sangue. É rã pra tudo que é lado, imagina rã pra tudo que é lado. Mano, destruindo tudo. É piolho, tá me entendendo? É enxame de mosca que come tudo. É morte de gado. É, mano, ferida na pele pupulento e aqueles... Sabe quando você estoura uma espinha e aí fica cheio de pus do lado? É tipo isso, só que no corpo todo. Oi. Nossa, granizo, destruindo tudo. Invasão de gafanhoto, comendo tudo as plantações. 3 dias de trevas, sem luz nenhuma. Tudo isso para preparar pra última praga. Que também é conhecida como Páscoa. A praga não, né? Ah, é verdade. Páscoa é uma praga. Não. Tudo isso para chegar na 10ª praga, que o resultado dela é conhecida como Páscoa. Então a gente foi do capítulo 7 até o capítulo 11 com as 9 pragas. E é muito interessante que a 10ª praga, como o João mesmo falou, que vai acontecer daí a Páscoa, tem um capítulo exato só para o anúncio dela. De tão importante que essa praga é. O capítulo 11 é só o anúncio da 10ª praga. Nós temos no capítulo 12 a Páscoa, que foi a primeira Páscoa, que era o quê? A 10ª praga ia descer um anjo da morte, um anjo enviado de Deus, e ia ceifar a vida dos primogênitos do Egito. Só que esse anjo não ia diferenciar as pessoas. O que talvez ia diferenciar quem não deveria ter o seu primogênito morto era o sangue do cordeiro, um cordeiro puro e perfeito, seria morto. E esse sangue estaria pintando as portas, identificando quem era o povo de Deus. O sangue que diferenciava quem era filho de Deus e quem não é. E aí esse anjo desce e ele passa reto das portas com sangue, só que quem não tinha porta com sangue era o primogênito acabou morrendo. E um fato muito legal é que, por que o primogênito? Muito simples. O primogênito do faraó, para o antigo faraó ser considerado um deus na tradição egípcia, o filho primogênito deveria virar o faraó. Então Deus, ele acaba com essa tradição por completo, porque ele mata o primogênito do faraó. Então o faraó não poderia mais se tornar um deus na tradição egípcia. E aí acontece, finalmente, no capítulo 12 ainda, mas a partir do versículo 31, onde Moisés finalmente consegue libertar o povo hebreu do Egito. E logo depois da 10ª praga, o faraó não tanca as 10 pragas. O cara fala assim: não, chega, vai embora. Vai embora. E aí eles conseguem ter a permissão para sair. Só que enquanto eles iam saindo, o faraó endurece o coração dele mais uma vez e já fica assim, ó, esse povo aí não vai sair não. E eles começam uma perseguição durante o Egito. Ó, uma perseguição. Obrigado, aquele. Vai falando que eu tô fazendo os sinais. Uma perseguição durante o deserto. E aí começa o povo de Israel sendo guiado pela nuvem, que durante o dia era uma nuvem normal que guiava, apontava o destino, que era representada... Protegia do sol. Protegia do sol, que era representada pela presença de Deus. A presença de Deus era aquilo que carregava eles. E uma nuvem de fogo, porque, pra quem não sabe, o deserto é muito gelado de noite. E aí,
E aí essa nuvem de fogo esquentava eles e apontava a direção. E aí imagina a cena, tá? Vamos construir aqui. Povo egípcio indo atrás do povo de Israel, que está indo atrás da nuvem de Deus. Onde que a nuvem de Deus leva? Para o Mar Vermelho. E agora? Chora. Exato. É isso que os olhos humanos viram. É. Mas os olhos de Deus viram outra coisa. Uma oportunidade para acabar com essa perseguição do povo, o povo egípcio. Meu Deus, quase que o povo egípcio. E chegar mais próximo da Terra Prometida. E é isso que a gente vai descobrir agora. Que Moisés chega na frente do Mar Vermelho. E aí Deus fala: estende os seus cajados, Moisés, que as águas vão se abrir. E aí Moisés, pá! E aí as águas, pô! Imagina 2 paredão de água assim, ó, um do lado do outro, os peixes ali, ó, nadando, peixe do outro lado nadando, uns tubarão. Mentira, né? O povo foi passando, a nuvem foi guiando, o mar foi abrindo e o povo indo, até que todo o povo de Israel passou. Só que antes do povo egípcio passar, as águas fecharam e eles ficaram lá no fundo do mar. E se acredita que acharam resquícios de carruagens no fundo do Mar Vermelho? Essa daí você não conhecia. Ah, eu conheci. Droga. Ele conhecia, mas isso comprova o quão a Bíblia... Não. O quão a Bíblia, ela é verdadeira. Ela é verdadeira no que ela fala. Depois dessa travessia maravilhosa do Mar Vermelho, a gente tem ali o cântico de Moisés, tem o cântico da Miriam e coisa arada, aí a gente tem o maná que descia do céu que... Tô dando spoiler. Que supria o povo e tudo mais, a gente tem uma água que jorrava da rocha no capítulo 17, capítulo 18... Inclusive... Não, deixa quieto. Voltei para uma posição natural. No capítulo 18 a gente tem um momento muito importante que é a visita do sogro de Moisés, que é Jetro, onde ele vai lá e dá um conselho para Moisés para poder formar pequenos líderes de grupo. Porque pensa, sábio. Moisés eram milhões do povo. E Moisés, ele queria resolver o problema de todo mundo, mano. O cara tava sozinho. Todo B.O. É cara por tá isso que caído na nas igreja a gente tem um pastor, e o pastor forma presbíteros, e aí tem os diáconos, aí tem os líderes, porque, cara, imagina um pastor cuidar de todo mundo. Mano, imagina, e além dele estar cansado, vão ter hora que ele vai errar, tá ligado? É, exatamente. Então é bom você formar, por isso que a gente fala que discipulado e formação de pessoas para cuidar de outras pessoas, para cuidar de outras pessoas, é muito importante. Muito importante. E aí, no capítulo 19, Israel chega no Monte Sinai, um monte extremamente importante. Moisés, ele sobe a este monte, e lá no capítulo 20 ele recebe os 10 mandamentos. 10. Que era o símbolo que o João tava fazendo aqui. 10. Os 10 mandamentos, que daí, meu Deus do céu. Aí vamos lá. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não te deixará impune. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Shabat. Cala a boca, pai. Não cobiçarás a casa do teu próximo. E esses são os 10 mandamentos. Logo depois de Deus entregar os 10 mandamentos para Moisés, ele começa a entregar as doutrinas judaicas que ele tinha que passar para o povo e como que o povo deveria começar a se comportar pós-Egito, pós toda a cultura que eles tinham absorvido. Então ele começa a passar as doutrinas que serviam para a segurança do povo, serviam para a saúde do povo, serviam para um monte de coisa e até também para santificação do povo, né, de Israel. E aí ele passa um ensinamento muito importante, que é o lugar onde estaria a presença de Deus, o tabernáculo. Futuramente faremos um vídeo sobre o tabernáculo, mas o que você pode saber hoje tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava e o povo tinha acesso a Deus. Exato. O povo, abre aspas, o sumo sacerdote. Moisés. Exato. E aí a gente tem ali, por exemplo, no capítulo 24, a gente tem um momento onde Moisés ele sobe de vez para o Monte Sinai e é ali onde ele fica o período de 40 dias e 40 noites. É nesse período, inclusive, que Deus vai falar sobre o tabernáculo, que é ali do capítulo 25 até o capítulo 31.
Então por isso que não dá pra falar tudo sobre o tabernáculo agora, porque é muita coisa, é muito Mano. detalhe maravilhoso, inclusive. Cara, tem ligação Antigo Novo Testamento. Com Jesus, Muita cada coisa, detalhe. cara, muita coisa. Então, do capítulo 25 até o 31, se passa esse período de 40 dias e 40 noites onde Moisés recebe essas leis. Só que algo acontece no capítulo 32, que assim, é bizarramente bizarro. Tô tentando... eles vêm assim, né? Não, ao contrário. Mas... Meu Deus. O capítulo 32 nos traz um momento onde o povo de Israel percebe que Moisés não está voltando. E é interessante falar que isso não acontece logo após os 40 dias, não. Acontece provavelmente ali no meio, tipo, após os 20 dias. É. Então eles pedem para Arão, irmão de Moisés, fazer um bezerro de ouro para que eles possam adorar a Deus, porque eles não, né, tinham certeza do que estava acontecendo. E aí Deus, ele mete o louco e fala assim, Moisés, desce porque esse povo é bando de Zé Ruela e se corrompeu facilmente porque você não tá perto Mata deles. esse povo, vou matar esse povo. E é interessante falar que ali nos capítulos iniciais, onde Moisés começa a falar com Deus, o povo teme. O povo fala, Moisés, sobe você. A gente não quer, a gente tem medo. Porque, Aí- mano, a representação de Deus, da presença de Deus no Antigo Testamento era fumaça, relâmpago, fogo. Tudo isso no topo de uma montanha, mano. A gente tem esse momento no bezerro de ouro, onde muitos israelitas acabam morrendo. Moisés, ele quebra os 10 mandamentos no chão, mete o louco de o cara- raiva. Pum. E aí, o povo se toca aqui, tipo, caraca, mano, a gente é bem ingênuo. Mas é O burro. bezerro de ouro. E é por Mas é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a adoração a imagens. O cara meteu essa mesmo. E aí, então, o povo se arrepende, no capítulo 35 até o 40, eles se arrependem e eles passam, então, a construir esse tabernáculo, que era um local que, obviamente, precisava ser móvel, porque a presença de Deus, ela se movia. Então, às vezes, o povo ia ficar uma semana num lugar, mas, às vezes, eles iam ficar um dia num lugar. Então, eles tinham que estar atentos Porque com aquela a movimentação da nuvem. Exato, que aquela nuvem não se dissipou depois do Mar Vermelho, ela continuou guiando o povo. Continuou guiando e continuou sustentando o povo, então a glória do Senhor guiava o próprio Israel. E aí no capítulo 37, um pouquinho mais específico, a gente tem a Arca da Aliança, que era o objeto que talvez representava a profunda glória de Deus, né? A gente vai ter o tabernáculo em 3 lugares, dando spoiler do vídeo sobre o tabernáculo, né? Que é o lugar... o átrio, que era o pátio, o lugar santo e o santíssimo lugar. No santíssimo lugar existia o véu que cobria e lá tinha a Arca da Aliança, que era feita de ouro com 2 anjos. Você pode saber a importância do tabernáculo para a história da Bíblia quando você lê no Novo Testamento ela citada em Hebreus. Então, É isso. E lá dentro tinha os 10 mandamentos, posteriormente o cajado de Arão e mais alguma coisa que eu não lembro. Mas a Arca da Aliança era muito, muito importante, principalmente quando nós fomos chegar nos livros dos reis, onde muitas vezes ela era usada para os combates contra os povos inimigos de Deus. Mas, John, eu te pergunto, o que a gente pode tirar de legal do livro de Êxodo? cara, muita coisa. A gente pode tirar que Deus ouve o clamor dos oprimidos, das pessoas que estão oprimidas e clamam a Deus de coração quebrantado. Deus escuta o clamor. Exato. A libertação é o coração de Deus, é algo que Deus aprova. Ele gosta de libertar os cativos, ele gosta de libertar o povo que está sendo oprimido. Deus usa quem se sente incapaz. Muitas vezes você vai se sentir incapaz na sua vida de fazer algo, mas Deus vai te capacitar na sua fraqueza. Porque é importante mencionar que Moisés, ele achava que ele não conseguiria fazer isso, ele não sabia falar e tudo mais, e Deus fala... Calma, eu tô contigo, pai. Eu tô contigo. Exatamente isso que ele fala. Ele fala assim, ó. Ele faz um jutsu. A gente pode aprender também que a jornada, ela é parte do processo. Muitas vezes a gente vai passar por coisas que parecem ser difíceis, coisas que realmente vão nos fazer quase desistir, mas isso é uma parte do processo que Deus tem para construir, para criar uma linda história na sua vida. E que Êxodo aponta diretamente para Jesus Cristo. Diretamente. Não é assim, ó, ai, Jesus ali, ó. Não, é Jesus ali, ó. Ali. É direto. Nós temos Na vários Páscoa. indícios. A Páscoa, os primogênitos. Mano, a nuvem. Quem que era a nuvem que guiava o povo? Deus. Exato. Tá, mas é aqui, né? É aqui, ó. Você me entendeu. Cara louco. Então, assim, é muito legal você ler Êxodo pra você ver que, cara, por mais que tenha um processo longo,
povo de Israel passou 400 anos escravizado, mas Deus foi lá e libertou eles. Deus fez com que o questionamento e o clamor deles fosse atendido. E é muito legal você ler isso para você conhecer Moisés. Moisés, Mano, ele é um grande homem. Ele escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele é o cabo que aparece na Transfiguração. Sim. É verdade, eu tava esperando lembrar se era ele mesmo. Mas ele e Elias aparecem lá na Transfiguração. E obviamente para você poder conhecer a Páscoa, que não é sobre chocolate. Não é chocolate. E não foi primeiro sobre o Cristo, sobre Cristo em si. Na verdade foi aqui, no Egito, a primeira Páscoa que aconteceu, que se tornou a tradição e que aconteceu, inclusive, a Páscoa em Israel aconteceu no mesmo momento em que Jesus morre na cruz. Só que o povo continua sendo um Zé Ruela cafajeste. E aí o que Deus faz? Não, vou separar um povo dentro desse povo que vai ser meu. Porque do mesmo jeito que eu tirei os primogênitos do Egito, eu vou tirar uma parte desse povo para mim, que são os levitas. E para os levitas, Deus faz um livro de ensinamentos. Levítico. Mas esse é o próximo vídeo. Então, espero que você tenha gostado. A gente perdeu, na verdade não perdemos, né? Mas não tem como falar tudo. Então leia. Mano, é muita coisa. Isso é muita coisa. Muitos detalhes muito importantes que às vezes a gente esquece de mencionar, porque é muita coisa. Até porque a gente só quer passar um pouco por cima. Um pano por cima, mas mais na zoeira mesmo, porque a gente é louco da cabeça. A gente é maluco. E é isso aí. Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo com Deus. Levítico. Vem pro próximo, tá?